Porque qualquer coisa muda seu humor. Um comentário te abala, um silêncio te incomoda, uma crítica te consome por horas. E talvez você nunca tenha parado para encarar isso de frente. Mas aqui vai uma afirmação que pode soar desconfortável. Se qualquer pessoa consegue mudar seu estado interno, você não está no controle. Pode parecer duro, mas guarda essa frase. Quem reage, perde. Porque o mundo testa sua estabilidade todos os dias, no trabalho, na família, nas redes sociais, e você chama isso de sensibilidade, quando muitas vezes é só reatividade. Agora, deixa eu te dizer algo contraintuitivo. Você não é fraco. Você só nunca treinou estabilidade emocional. Você não precisa ser frio, precisa ser firme. Existe uma diferença enorme entre se tornar insensível e desenvolver blindagem emocional real. Blindagem emocional é comando, não frieza. E pouca gente percebe isso, mas estabilidade gera respeito muito mais do que qualquer explosão emocional. Existem dois tipos de pessoas, as que reagem e as que comandam. As que deixam o ambiente definir o humor e as que mantêm governo interno antes de qualquer reação. Presta atenção nisso. Emoção é sinal, não comando. A partir daqui, o jogo muda, porque hoje você vai aprender como construir uma blindagem emocional em 5 camadas: prática, aplicável e silenciosa. E no final, você vai entender qual é o erro invisível que mantém até pessoas inteligentes emocionalmente frágeis. Ele já viu isso acontecer 1000 vezes. A pessoa responde rápido demais, na emoção, só para não perder a conversa. E aí pronto. Se enrola, fala o que não queria, se arrepende e ainda tenta consertar depois. Presta atenção nisso. Reatividade é fraqueza disfarçada. Parece força porque é barulhenta, mas no fundo é descontrole. E quem reage, perde, porque reage sem comando, como se qualquer frase do outro fosse um botão apertando por dentro. Agora vem a parte que incomoda. A maioria acha que se defender é sinal de respeito próprio, mas muitas vezes é só vaidade gritando por atenção. Guarda essa frase. Emoção é sinal, não comando. Ele percebeu que quando alguém cutuca e a pessoa já dispara uma resposta, é como se ela estivesse entregando o volante. Você não controla o mundo, controla sua resposta. E olha que curioso. Calma é domínio, porque o forte não precisa provar nada na hora. O forte não grita, decide. Aí entra a prática que muda o jogo. Pausa. Pausa de verdade. 2 segundos antes de responder uma crítica, antes de justificar, antes de mandar aquele textão. Ele costuma sugerir algo simples: respirar fundo, contar mentalmente até 3 e perguntar: isso é fato ou é só meu orgulho pedindo palco? Porque postura vem antes da emoção e autocontrole é poder silencioso. Força emocional é invisível, mas perceptível. Só que fica comigo até o final desse raciocínio. Mesmo quem aprende a pausar ainda pode cair num erro mais profundo. E ele tem tudo a ver com o valor que a pessoa dá para a opinião dos outros. Ele percebe que muita gente até aprende a pausar, mas continua emocionalmente exposta. O humor sobe ou desce conforme um comentário, um olhar, uma mensagem não respondida. Presta atenção nisso. Quem depende de validação vive vulnerável. Se um elogio anima demais e uma crítica derruba demais, existe dependência ali. E aí vale lembrar, se te provocam fácil, te controlam fácil. Isso muda tudo. Talvez o problema não seja o mundo. Seja você reagindo demais à opinião dele. Você não está sendo atacado. Está sendo testado. O mundo testa sua estabilidade todos os dias, no trabalho, em casa, nas redes sociais. Guarda essa frase. Estabilidade gera respeito. Quem mantém postura firme diante da crítica transmite algo silencioso, mas poderoso, porque blindagem emocional é comando, não frieza,
E você não precisa ser frio, precisa ser firme. Ele costuma sugerir um exercício prático. Quando alguém critica, pergunte mentalmente: isso é um fato verificável ou é apenas a percepção dessa pessoa? Anote num caderno se for preciso, como um cientista analisando dados, não como alguém defendendo o próprio ego. Opinião não é sentença, é ruído externo. E pouca gente percebe isso. Mas existe algo ainda mais perigoso do que a opinião alheia, a interpretação que você cria dentro da própria cabeça. E é aí que o jogo começa a ficar mais sério. Ele já percebeu uma coisa curiosa. As pessoas não sofrem apenas pelo que acontece, sofrem pelo que imaginam que está acontecendo. Um olhar neutro vira desprezo, um silêncio vira rejeição, uma crítica vira ataque pessoal. Presta atenção nisso. Não é o fato que te atinge, é a narrativa que você cria. E quase ninguém percebe quando está cometendo esse erro invisível. Emoção é sinal, não comando, mas muita gente transforma o sinal numa sentença definitiva. Aqui está o erro que quase todo mundo comete: assumir que o que sente é automaticamente verdade. Se sentiu rejeição, então foi rejeitado. Se sentiu desrespeito, então foi desrespeitado. Mas guarda essa frase: quem reage perde, principalmente quando reage a uma história que inventou. Ele costuma orientar algo simples e poderoso. Escreva o fato cru no papel. A pessoa não respondeu minha mensagem. E depois, escreva a interpretação. Ela não me valoriza. A partir daqui, o jogo muda, porque princípios fortes criam reações calmas, e separar fato de narrativa é um princípio de governo interno antes de qualquer reação. Você não controla o mundo, controla sua resposta. Se tudo te atinge, você está emocionalmente exposto, e isso é desconfortável, mas necessário reconhecer. Força não é responder. É escolher quando responder. Só que agora vem o ponto que separa maturidade emocional de fragilidade silenciosa. E ele aparece quando a pessoa sente que precisa se explicar o tempo todo. Ele observa algo curioso. Quanto mais a pessoa tenta provar que está certa, mais ela enfraquece a própria postura. Justifica, argumenta, manda áudio longo, escreve texto gigante, tudo para não parecer errada. Só que quem se explica demais perde autoridade. Presta atenção nisso. Explicar demais não é maturidade. Muitas vezes é medo de não ser aprovado. E no fundo, quem depende de validação vive vulnerável. Agora vem a parte que incomoda. Quando alguém sente necessidade constante de provar inocência, já está emocionalmente preso ao julgamento alheio. Se você precisa provar o tempo todo, você já perdeu. A sua reação revela seu nível de domínio, e postura vem antes da emoção. Ele costuma dizer algo direto: responda uma vez, com clareza e firmeza, e depois silencie. Porque silêncio também é resposta, e a estabilidade assusta mais do que qualquer grito. Um exercício prático? Na próxima discussão, limite sua explicação a uma frase objetiva. Nada de justificativas longas, nada de convencer o outro a qualquer custo. Observe como o ambiente muda quando você mantém compostura. Autocontrole é poder silencioso e calma é domínio. Só que blindagem real não nasce apenas de falar menos. Ela nasce quando a pessoa resolve o núcleo do problema. E isso tem a ver com definir um centro interno sólido. Ele percebe que muita gente quer respeito, mas muda de postura conforme o ambiente. No trabalho, age de um jeito, com amigos de outro, nas redes de outro ainda. Oscila para caber, para agradar, para não incomodar. Só que aqui vai o confronto direto. Se você muda para caber, nunca será respeitado. Presta atenção nisso. Estabilidade gera respeito, e postura vem antes da emoção.
O mundo testa sua estabilidade todos os dias e pouca gente percebe isso. Uma provocação aqui, uma crítica ali, uma comparação silenciosa e pronto. Lá se vai o equilíbrio. Se te provocam fácil, te controlam fácil. Mas blindagem emocional é comando, não frieza. E isso começa quando a pessoa decide quais são seus princípios inegociáveis. Ele sempre recomenda escrever 3 regras pessoais simples. Não discuto gritando, não respondo no impulso, não explico mais do que o necessário. Princípios fortes criam reações calmas. Agora vem o erro invisível que quase ninguém admite. Esperar que o mundo trate você com estabilidade, enquanto você mesmo não se trata assim. Quem controla a reação, controla a vida, e governo interno antes de qualquer reação não é frase bonita, é prática diária. Você não precisa ser frio, precisa ser firme. E quando esse centro está definido, a calma deixa de ser esforço e vira identidade. Porque no fundo o forte não grita, decide. E a partir daqui, tudo começa a mudar de verdade. Agora deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Quantas vezes você deixou o seu dia ser decidido por algo pequeno? Um comentário, um tom de voz, uma mensagem ignorada. Se qualquer crítica te abala, você não está no comando. E isso não é ataque, é consciência. Porque quem controla a reação, controla a vida. E se você chegou até aqui, já percebeu que blindagem emocional é comando, não frieza. O mundo vai continuar testando você. Isso não muda. O que muda é sua postura. Postura vem antes da emoção. Quando alguém provocar, você vai reagir ou vai escolher responder. Quando vier uma crítica, você vai se explicar demais ou vai manter estabilidade. Guarda essa frase. Silêncio também é resposta. E lembra, estabilidade gera respeito, não intensidade. Agora eu quero saber de você. Você vai continuar reagindo ou vai começar a comandar? Vai deixar qualquer coisa mudar seu humor? Ou vai construir governo interno antes de qualquer reação? Se esse conteúdo te provocou de verdade, se inscreve no canal e ativa as notificações. Porque aqui a gente não fala de motivação rasa, a gente constrói força emocional de verdade. E escreve nos comentários. Eu escolho comando interno. Quero ver quem está pronto para parar de reagir e começar a decidir.